Fala nação corintiana, seja bem-vindo, se inscreve e deixa seu like para não perder nenhuma notícia do Timão. Saem Renato Augusto e Roger Guedes, entram Juliano e Matheus Vital. As substituições feitas por Vitor Pereira no segundo tempo de Corinthians 0x0 Flamengo, jogo de ida da final da Copa do Brasil, geraram diferentes reações nas arquibancadas da Neoquímica Arena, mas reforçaram uma convicção do técnico português, de não se prender a grandes nomes ou medalhões, nem mesmo num jogo tão decisivo. Da insegurança ao ver duas referências técnicas do time saírem, até a sensação de que as mudanças melhoraram seu time no final da partida, a torcida corintiana viu as opções do banco de reserva darem resposta. Matheus Vital, Ramiro, Juliano e Gustavo Mosquito foram as escolhas de Vitor Pereira para voltar ao jogo. O treinador português mostrou, neste momento, seu modo de trabalhar. Por muito que gosto do Renato e do Roger Guedes, gosto mais do Corinthians, estou a defender o Corinthians, faço o que acho que tenho que fazer, disse Vitor após a partida. Para não perder as últimas notícias do Corinthians em primeira mão, é muito importante que você deixe o like para que o youtuber continue compartilhando as notícias com você. Pensando apenas em como fazer sua equipe voltar a funcionar em campo, Vitor Pereira mexeu, e as mudanças, na sua visão, corresponderam. O que claramente se notou depois das substituições é que voltamos a criar problemas. Deixamos de ficar lá atrás. Estávamos muito baixos e sentia-se que, mais cedo ou mais tarde, eles poderiam chegar ao gol. Tivemos que modificar, colocar gente mais fresca, com mais capacidade de pressão e melhoramos, explicou Vitor. Os exemplos têm se repetido ao longo da temporada. Roger Guedes, que reclamou ao ser substituído na final, saiu em 9 dos últimos 11 jogos que fez como titular. Renato, por sua vez, tem sido gerido por causa do desgaste natural de quem retornou recentemente de lesão. Contra o mesmo Flamengo, pela Libertadores, Vitor Pereira também substituiu William antes do fim do jogo, lançando Gustavo Mosquito. Seria a última partida do ex-camisa 10 pelo Timão. Elenco nas mãos? As respostas depois do empate contra o Flamengo podem abrir a discussão sobre se Vitor Pereira tem seu elenco em mãos ou não. Alexandre Losetti, comentarista da Globo, comentou a situação. É difícil saber se Vitor Pereira tem o elenco em mãos. A irritação de Renato e Roger ao serem substituídos pode significar muita coisa, desde uma reação natural por saírem de um jogo decisivo até um acúmulo de insatisfações por diversas decisões do treinador. Isso é mais frequente do que parece. O Corinthians certamente tem divergências, como na maioria dos ambientes de trabalho, mas faz um bom segundo semestre, a evolução é notável, e isso passa por uma melhor compreensão entre treinador e jogadores, do que cada um pode fazer e faz de melhor. Mais do que nomes, Vitor Pereira administra o elenco do Corinthians pelo que cada jogador pode oferecer. Os mais dotados tecnicamente não são aqueles com a energia que o treinador tanto aprecia, e de fato precisa, principalmente em jogos contra equipes como o Flamengo. Era preciso manter certa técnica, embora num nível inferior, mas com jogadores descansados. Depois, VP mexeu nas cotas de energia, com Ramiro e Mosquito nos lugares de Duqueiroz e Adson. Com um modelo de jogo amadurecido, o banco, mesmo sem o talento que há no time reserva do Flamengo, tem conseguido manter o Corinthians competitivo durante a maior parte das partidas, completou o comentarista. Vitor Pereira foi adquirindo, naturalmente, com mais tempo de trabalho, um conhecimento maior sobre como seus jogadores podem render. Recentemente, o treinador geriu a equipe titular, usando um time misto em jogos do Brasileirão. Matheus Vital, por exemplo, atuou nos últimos 10 jogos do Timão, sendo 2 como titular, acumulando 416 minutos em campo. Ramiro jogou 5 desses 10, 2 como titular, com 202 minutos. Juliano soma 510 minutos jogados nas últimas 10 partidas, e é considerado o reserva imediato de Renato Augusto. Teve, inclusive, uma boa oportunidade de finalização na entrada da área contra o Flamengo, mas foi travado. Apesar de ter começado na reserva, Gustavo Mosquito costuma fazer um rodízio com Adson na ponta direita. O primeiro atuou em 7 dos últimos 10 jogos, e o segundo em 8 destes.
Todos devem ganhar mais ritmo de jogo neste sábado, às 19 horas, quando o Corinthians enfrenta o Goiás fora de casa pela 32ª rodada do Brasileirão, podendo mostrar mais para seu treinador.